Milhares de pessoas seguem desaparecidas depois do terremoto que abalou a Turquia e parte da Síria. O número de mortos passa de 3 mil. Foi o tremor mais intenso em mais de 80 anos na região e foi sentido por países vizinhos. Jaqueline é brasileira e mora há 9 anos na cidade turca de Diyarbakir, a mais ou menos 4 horas do epicentro do terremoto. Ela conta que durante a madrugada, início do tremor, todos, ela, o marido e os outros moradores do prédio, foram acordados pelo terremoto. Eu acordei com o barulho da porta do guarda-roupa e da porta dos armários batendo, abrindo e fechando, batendo. E aí, no momento, demora uns segundos para entender que está acontecendo um terremoto e tudo balançando. Eu acordei meu esposo e, nesse tempo, ele também até processar. E quando entendemos que não estava parando, estava forte, não estava parando, peguei os meus filhos, tenho 2 filhos, pegamos eles e descemos para baixo no pátio do condomínio. O epicentro do tremor de 7,8 graus na escala Richter, que vai até 9, foi na cidade turca de Gaziantep, perto da fronteira com a Síria, outro país afetado e onde também houve muita destruição. O abalo principal foi seguido de uma série de pelo menos 40 tremores secundários, algo comum em casos de terremotos com grande magnitude. Um repórter local estava ao vivo no momento em que um dos prédios ao fundo desaba. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Milhares de pessoas perderam casas e outras centenas estão sem ter para onde ir, pois há risco de novos desabamentos. Renata é outra brasileira que mora na Turquia. Ela faz parte do grupo que está sem poder voltar para casa. Agora recebeu uma mensagem para não entrar dentro de casa, entendeu? Para esperar, chovendo. E eu tô aqui. Ai, é muito ruim. Muito ruim. Nada melhor do que os países que não têm essas coisas, viu? Segundo o governo turco, este já é o pior tremor desde 1939, quando 30 mil pessoas morreram em uma tragédia parecida. O país está no meio de uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Os abalos também foram sentidos, mas com menos intensidade, em Israel, no Líbano, Iraque e no Chipre. Muita gente ainda está debaixo dos escombros. O frio extremo dificulta as buscas por sobreviventes, assim como a falta de equipes nas cidades mais atingidas. Vários governos da União Europeia enviaram ajuda humanitária à região afetada, como Alemanha, França, Polônia, Bélgica e também Espanha. O destaque foi a Rússia, aliada nas relações políticas da Turquia. Moscou enviou 300 militares e também 60 veículos do exército para a região. Já o Reino Unido enviou 80 especialistas em busca e resgate, além de equipamentos e cães farejadores. E o Catar se comprometeu a montar um hospital de campanha com tendas e suprimentos aos desabrigados. A destruição também atingiu em cheio a Síria. Em Alepo, cidade histórica que já vem sendo reconstruída, porque ficou arrasada com a guerra civil no país, o terremoto destruiu estruturas do antigo Império Otomano. A Turquia e a Síria ficam espremidas entre 3 placas tectônicas que se atritam e contribuíram para a gravidade do abalo. E também pelo fato do epicentro ter sido a apenas 10 quilômetros da superfície, profundidade considerada baixa. O tremor de 1939, por exemplo, aconteceu a 20 quilômetros do solo. E o repórter Luciano Penteado está ao vivo na redação e traz agora as últimas notícias do terremoto. Boa noite, Luciano. Olá, Fernanda, Laerte, boa noite para todo mundo. Infelizmente, esse número de mortos ele não para de aumentar. Já tem agências de notícias locais lá da Turquia que estão dando uma estimativa que já pode estar se aproximando de 5 mil pessoas, esse número total de mortos, né? Essa região atingida pelo tremor fica 6 horas a mais, né, de fuso horário aqui do Brasil. Portanto, agora é 1h12 da madrugada lá e, ao que tudo indica, um balanço oficial do governo turco com esse número, né, concreto de feridos e mortos pode ser anunciado na manhã do horário local.
No caso da Síria, um dos problemas é que muitos desses prédios que desabaram ficam em áreas controladas pelos rebeldes, que são contra o regime do ditador Bashar al-Assad. Por isso não se sabe o número de mortos nesses locais. E um outro problema nas buscas é que a Turquia, especialmente, apesar, como a gente viu na reportagem, né, apesar de estar nessa área conhecida de abalos sísmicos, de placas tectônicas, não é um país preparado, os edifícios não são projetados, como a gente vê, por exemplo, no Japão, para esses abalos, para terremotos. São prédios antigos, são prédios históricos e é por isso que as buscas podem levar aí pelo menos vários dias. Para se ter uma ideia, em 1999, o terremoto mais recente dessa magnitude na Turquia deixou 17 mil mortos e mais de 30 mil feridos. Naquela ocasião, o tremor atingiu a cidade mais importante do país, que é Istambul. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.